Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, contratação surpresa de David Carmo. Mengão negocia 2 semanas com Júlio Enciso. Mais um ponta no elenco do Flamengo e JJ já se irrita com seleção. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Quer se tornar um dos maiores canais portugueses do YouTube falando de futebol, quem sabe até o nome do Flamengo possa bater os canais oficiais dos grandes clubes portugueses. E isso acontece só com a sua ajuda, rubro-negro, se inscrevendo no canal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Notícias provenientes do exterior. Falando do Flamengo, você tem primeiro o melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não perca tempo, se inscreva no canal. Vamos lá, galera, vamos começar com o vídeo de hoje falando de Jorge Jesus. Meus amigos, Jorge Jesus tem sido aí muito cobrado na Arábia com a possibilidade de vestir a camisa da seleção brasileira. E ontem ele perdeu a paciência, hein? Depois do empate de 1-1 com o Al-Ettifaq na 27ª rodada do Sauditão, ele diz o seguinte: não quero comentar sobre a questão da seleção brasileira, porque isso não é verdade, não existe no momento. Não sei das negociações que estão discutindo em relação à seleção brasileira e não posso responder sobre algo que não está em pauta. Ou seja, meus amigos, o Benjamin Bach, que é amigo do Jorge Jesus, disse que não havia nenhum tipo de negociação com a seleção brasileira. O Jorge Jesus, ontem, questionado, disse que não está negociando com a seleção. Ou seja, Jorge Jesus, diferente do que falam vários meios de comunicação, não está negociando com a seleção brasileira. Então, esse é um ponto aí que é muito importante ser deixado. Eu sei, e a minha opinião é que para a seleção brasileira, Jorge Jesus talvez fosse, de fato, um dos melhores nomes, mas o Jorge Jesus, desempregado, sempre é um handicap positivo para o Flamengo. Felipe Luiz vai ficar muito tempo, não é por causa de uma derrota que eu já vejo, Felipe Luiz é o melhor técnico brasileiro, né? Pode ter cometido alguns erros no jogo contra o Central Córdoba, que eu acho que não foi nem na escalação, foi mais durante o jogo mesmo, mas isso não faz com que ele se torne um técnico que tenha que sair do Flamengo. Mas ter já o Jorge Jesus livre sempre é bom para qualquer coisa. Meus amigos, vamos falar então de negociações no Mengão. Parece, segundo o Globo, né, o Globo.com, que o Flamengo quer novas contratações, né? E uma delas, surpreendentemente, é mais um ponta. É isso mesmo. Segundo a reportagem aí da Emanuele Ribeiro, o Flamengo tenta aí a contratação de um 10, a gente vai falar daqui a pouquinho desse camisa 10, né, do Jorginho, e para intensificar possíveis lacunas daqui a 6 meses, possíveis saídas, a partir daí nós focamos nessas posições. É um trabalho de scouting para identificar jogadores nessas funções que estejam de acordo com o modelo de jogo, com o dinheiro que temos para gastar, e tentar o perfil, depois de identificarmos, são analisados por mim e pelo treinador, diz o jogador.
Jorginho é um, como eu disse, camisa 10 é dois, e segundo a jornalista do Globo.com, um ponta pode vir a ser o novo jogador do Flamengo. Só que é o seguinte, hoje tem Plata, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Cebolinha e Michael, né? Eu, sinceramente, com todo respeito ao jornalista, não vejo a menor possibilidade do Flamengo tentar contratar mais algum ponta para esse elenco. Aliás, eu acho que tem excesso. O Flamengo teria que vender ponta. Acho que tem ponta demais. Aquela negociação lá do Luiz Araújo pelo Matheus Pereira do Cruzeiro poderia ter sido uma boa negociação em forma de equilibrar o elenco. O elenco do Flamengo é desequilibrado, né? Enfim, poucos jogadores no meio e muitos jogadores na ponta, e isso é herança maldita do Tite no Flamengo também, que fez com que o Flamengo fosse correndo atrás de pontas desesperadamente, né? Sem o Flamengo realmente precisar de pontas, essa aqui é a grande verdade, né? Então, tá aí a notícia do Globo.com, né? Obviamente, a jornalista não inventou da cabeça dela, alguém disse para ela, mas a grande verdade é que eu acho que seria uma enorme falta de planejamento se isso realmente acontecesse. Flamengo negocia com Júlio Enciso há 2 semanas para a vaga de Arrascaeta e esquece Andrés Pereira e Lucas Paquetá, diz aí a RTI Esporte. É isso mesmo, meus amigos. O paraguaio Júlio Enciso, segundo a RTI Esporte e o Bola VIP, tem negociado com o Flamengo nas últimas 2 semanas. Jogador do Brighton da Inglaterra tem aí a possibilidade, segundo os amigos aí do Brasil, de jogar no Flamengo. Lembrando, ele está emprestado ao Ipswich até o meio do ano, voltaria normalmente para o Brighton. Lembrando, né, o Brighton pagou, na época, para o Libertad do Paraguai, 11,5 milhões de euros. E o jogador lá em junho de 2022. E o jogador até agora não se firmou. Foi por empréstimo para o time da segunda divisão inglesa, deve voltar e o destino dele deve ser decidido. Será que o Flamengo consegue aí o Júlio Enciso por empréstimo? Meio campista, canhotinho, camisa 10, seleção paraguaia, né? Será que ele consegue aí essa vaga? Será que esse é o nome que pode substituir o Arrascaeta quando ele não estiver bem? A avaliação mercadológica dele traz aí um número em torno de 22 milhões de euros. E aí, você gostaria desse jogador? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, parece que o Cleiton não continuará no Flamengo. Vou te dizer, vai com Deus, Cleiton. Às vezes que você teve oportunidade, seu futebol não foi nada demais quando você não jogou mais. E direto da Grécia, eu trago a vocês uma negociação que pode estar acontecendo com o angolano David Carmo. É isso mesmo. O Flamengo e outros times brasileiros estão supostamente em negociação para contratar David Carmo, diz o jornal grego, cuja situação com Olympiacos deve ser esclarecida o mais rápido possível. Era o final de agosto de 24, quando o Porto de Portugal e o Nottingham Forest divulgaram os detalhes individuais do acordo por David Carmo. O Porto, por sua vez, comunicou a venda do internacional angolano com passaporte português ao Forest por 100% dos seus direitos. O Porto destacou que o custo da transferência foi de 15 milhões de euros, com 11 fixos mais 4 milhões de bônus. Há também uma percentagem de revenda de 10% a 15% para os serviços do agente, como o Porto observa. Como foi emprestado ao Olympiacos por 1 ano e dada a possibilidade tanto do clube do Pirineu quanto do time inglês garantirem a próxima presença na Liga dos Campeões, sua situação em relação ao futuro precisa ser esclarecida o mais rápido possível. Em uma situação ideal, o Olympiacos desejaria vender o de quase 2 metros de altura zagueiro no ano que vem.
mas não será tão simples assim. A verdade é muito mais difícil, que ele estará em Pirineu. Pirineu é o campo de treinamento, é o lugar onde fica o Olympiacos da Grécia, né? Flamengo e outros times brasileiros vêm tentando a contratação do jogador. Então, estamos falando do zagueiro David Carmo, né? Enfim, zagueiro que veste a camisa hoje do Olympiacos por empréstimo, angolano com naturalidade portuguesa, né? Zagueiro que pertence ao Nottingham Forest, foi pago a ele, ao Porto, 11 milhões de euros na época, né? Em 2024. Ele, primeira temporada, acabou sendo emprestado aí ao Olympiacos, está no Olympiacos, está titular absoluto do time do Olympiacos da Grécia, vai terminar o empréstimo, e a ideia aí do time inglês é tentar repassar o jogador de alguma forma. O zagueiro de 25 anos, 1,96 m de altura, 12 milhões de euros é o seu valor. E você, meu amigo, gostaria de David Carmo vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, sua participação é muito especial, assim como a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.